Se você ainda não me conhece, eu sou a Gi Liguori e hoje eu vou falar de um assunto que tem sido difícil pra mim, imagino que pra vocês. A gente tá vivendo num mundo muito polarizado, às vezes a gente vê algumas notícias, alguns memes, algumas coisas que dá vontade, né, de socar. Então eu vou fazer esse vídeo pra gente tentar resgatar um pouco da paciência, do amor, da calma, de algumas sabedorias pra gente conseguir lidar com essa polarização e tentar efetivamente fazer alguma coisa e ter alguma ação que agregue nesse sentido pra melhorar. Porque no final das contas todo mundo pode ter a sua opinião, mas o importante é que a gente tente construir cada vez mais um mundo melhor. Vamos lá? A gente tá sendo bombardeado todos os dias, o dia inteiro, de todos os lados, com várias notícias, né, cada vez mais. Então você liga a TV, tem várias notícias e geralmente também são coisas que realmente tiram a gente do sério, né? E na internet, mesma coisa, você entra em algum site, sempre tem essas notícias que acabam mexendo muito com a gente, mexendo com nossos valores, com nossos princípios. Aí você entra no Instagram, que às vezes é uma coisa pra você dar uma relaxada, olhar umas coisas mais tranquilas, e aí é meme, e aí é stories, um monte de coisa com muito ódio, com muitas palavras de desavença, né? E eu queria resgatar um pouquinho aqui. Eu sei que não é fácil, a gente vive num momento em que todo mundo quer lacrar, quer ser o melhor, quer ser maravilhoso, quer fazer aquela frase de efeito, mas assim, vamos tentar menos lacração e mais consciência nas nossas ações, porque é muito fácil também falar, postar um stories falando que tá indignado com alguma história, alguma coisa do tipo, mas é difícil agir em coerência com o que você acredita. E também é muito difícil ver algumas dessas notícias, não ficar indignado e não espalhar ódio, né? Porque quando a gente vê, a gente fica com uma raiva que a gente começa a espalhar esse sentimento ruim pra tudo que é lado. Então a gente posta, a gente reposta, a gente compartilha no WhatsApp, né? Então, primeiro, vamos tentar resgatar um pouco algumas palavras sábias. Trouxe de lugares diferentes, de sabedorias diferentes pra gente refletir um pouco sobre. Vamos lá? Primeiro eu vou trazer para vocês aqui uma passagem do Livro dos Espíritos, do Allan Kardec. É um capítulo que ele fala sobre amor, caridade, amor ao próximo. É muito legal. Independente de religião, se você tiver a oportunidade e quiser conhecer uma sabedoria muito linda, vale a pena comprar. Inclusive eu tenho o meu livrinho, é pequenininho, dá até para levar para vários lugares. Bom, então aqui para trazer um pouquinho dessa sabedoria para refrescar nossa memória sobre amor e caridade, né? Então a pergunta aqui é: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus? Aí qual é a resposta, né, dos espíritos? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que está ao nosso alcance e que gostaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Bom, bela passagem, muito linda mesmo. E o legal que fala desse sentimento de amor e caridade é essa questão de perdoar o defeito do outro, o erro do outro, né? É muito importante isso. Num momento tão polarizado, a gente precisa minimamente ter um pouco de compaixão mesmo para entender. Às vezes você vê uma pessoa, sei lá, postando alguma coisa no Instagram e aquilo soa muito agressivo, muito rude, mas às vezes você nem sabe qual é o contexto todo, né? Então, ter um pouco mais de compaixão, perdoar é uma palavra aí que a gente vê aí no Livro dos Espíritos, muito legal. E para continuar nessa mesma linha, né, para ver que amor, compaixão, caridade são coisas que estão em vários ensinamentos, vou trazer também para vocês uma passagem da Bíblia. É uma passagem de Coríntios. É muito legal, vamos ver aqui, ó. A caridade é paciente, a caridade é bondosa, não tem inveja. A caridade não é orgulhosa, não é arrogante nem escandalosa. Não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor.
não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Algumas versões da Bíblia, né, que ao invés de a caridade é paciente, ele fala o amor é paciente. E a gente vê lá no Livro dos Espíritos que fala que amor e caridade andam sempre juntos, né? Não é só a caridade de dar esmola, mas a caridade de amar ao próximo mesmo, ajudar com o que você tem e como você pode. Muitas vezes ajudar com o que você tem e com o que você pode é ajudar com a compreensão mais elevada que você tem do que o outro, que às vezes, né, é ignorante em algum sentido. Às vezes a caridade é você ter mais paciência com essa pessoa, porque você tem mais consciência e tem uma sabedoria em algum sentido da vida um pouco maior. Então, mais uma vez aqui, mais uma passagem que fala pra gente ter paciência, não ter orgulho, sabe? Tratar as pessoas, os assuntos com mais amor mesmo. E é um amor que é mais genuíno. E não é questão de assim, a gente vê alguma coisa totalmente errada, vamos abraçar a árvore, abraçar a pessoa e finge que não aconteceu nada. Mas será que o nosso ódio em cima de um ato de ódio, ele não gera mais ódio do que a nossa compreensão, né? A nossa paciência, a nossa reflexão não podem ajudar um pouco mais? E as nossas atitudes, obviamente, também. Porque não adianta a gente, como eu falei no começo do vídeo, eu pegar e ficar indignada com alguma coisa que aconteceu, eu vou lá e posto no meu Instagram, né? Porque, pô, legal, tá todo mundo postando, vamos lutar contra alguma coisa que não faz sentido, só que no meu dia a dia eu não tenho ações que realmente tem fit com o que eu tô falando. E nesse sentido eu vou trazer pra vocês também um pouquinho do Ho Oponopono, que eu já falei no outro vídeo. Assistam também esse vídeo do Ho Oponopono, que é muito legal. E essa sabedoria fala também sobre a nossa responsabilidade com relação aos problemas e como o amor pode ajudar a gente a lidar com esses desafios. Então, no livro Limite Zero, que fala um pouco mais, explica um pouco mais sobre o Ho Oponopono, tem aqui, né, que o Ho Oponopono não encara os problemas como uma provocação, e sim como uma oportunidade. Os problemas são apenas memórias reencenadas do passado, que se manifestam para nos conceder mais uma oportunidade de enxergar com os olhos do amor e agir a partir da inspiração. Além disso, fala da completa responsabilidade, que significa aceitar tudo, até mesmo as pessoas que entram na sua vida e os problemas delas, porque os problemas delas são os seus problemas. Elas estão na sua vida, então você tem que se responsabilizar. Ou seja, é complexo, né? Bem legal esse livro também para vocês lerem. Mas o que isso quer dizer? Se aparece alguma imagem ou alguma notícia que te indigna fortemente, você tem que entender que de alguma maneira o universo tá te dando um recado para você se responsabilizar por aquilo. E aí vai naquele sentido que eu falei de melhor do que você postar é você agir em coerência com o que você acredita. Então, ensinar as pessoas à sua volta, explicar. Muitas vezes as pessoas agem de maneira incorreta porque não conhecem. Então, explique, fale. Poxa, você vai fazer um post que tá criticando alguma coisa? Depois, faz um stories explicando, olha, por que isso é errado? Por isso, aquilo. E também pode ser um chamado para você realmente fazer algo maior, mais grandioso. Por exemplo, poxa, eu não concordo com o maltrato aos animais. E aí você fica indignado, você sempre posta. Mas será que não é legal você virar voluntário de uma ONG e agir em coerência com o que você acredita? Ao invés de só ficar jogando palavras de ódio, posta alguém que fez alguma coisa errada, faça a diferença no mundo, né? E é disso que a gente tá precisando. E eu tô falando aqui pra vocês e contando que eu também tenho essa dificuldade, porque tem coisas que me indignam também, mas a gente tem que parar um pouco pra pensar o que eu efetivamente posso fazer. Será que um post meu vai mudar o mundo ou será que uma atitude minha vai mudar o mundo?
E outra sabedoria, eu pratico yoga já há quase 2 anos. Eu participei do encontro online, né, do festival de yoga, que tiveram palestras maravilhosas. E teve uma palestra do Drupon Lama Dorje, depois procurem ele tem no Facebook, Instagram, ele é ótimo. E ele fala que a gente precisa colocar alguns ensinamentos, o yoga tem muitos ensinamentos, tem uma filosofia muito legal, mas a gente tem que colocar elas em prática no nosso dia a dia. Então, uma coisa que ele fala que é muito lindo é: vamos trocar o ego pela humildade, pelo respeito, pela fé. Vamos trocar a raiva pela paciência. Quando a gente vê alguém que é super tranquilo, muitas vezes a gente admira, a gente fala: nossa, caramba, aconteceu uma coisa super difícil e você foi paciente, você não reagiu. A gente acaba admirando. Vamos tentar também colocar esse ensinamento em prática. E aí, ok, falamos aqui de várias filosofias diferentes, que vêm de origens diferentes e que trazem muito o mesmo conceito de amor, caridade, paciência, né, humildade. Mas como que a gente pode no nosso dia a dia fazer alguma coisa mesmo, né? Então a gente tem algumas pequenas atitudes, como por exemplo, viu alguma coisa que te indignou muito? Para e respira 10 segundos antes de sair xingando todo mundo, antes de sair postando, tudo mais, né? Pensa o que você pode fazer, essa ideia que eu dei pra vocês de, por exemplo, tá bom, eu quero postar porque eu quero levar essa mensagem para as pessoas. Poste, mas também explique. Entenda que existem pessoas que não têm o mesmo nível de consciência que você. Então, vai postar alguma coisa falando super mal de alguma atitude, mas depois explica o porquê daquilo. Tem algumas coisas que são um pouco mais difíceis, né? Quando a gente escuta alguma coisa que indigna a gente tem a tendência de reagir na hora, né? E tentar escutar de verdade, sem reagir em seguida, é muito importante, porque às vezes a pessoa começou a falar, ela nem terminou o raciocínio e você já tá pensando na sua resposta porque você já tá indignado. Então, gesto um pouco mais complexo, mas tente escutar até o final, antes de formular sua resposta, antes de reagir. Quando você vê uma notícia que realmente te tira do sério, tente ler de fontes diferentes. As palavras têm muito poder, então da maneira como elas são escritas, elas nos levam a ter conclusões diferentes. Então leia de fontes diferentes. Se há algum tema que está bem polarizado, entra num site que tem um viés e entra no outro site que tem um viés totalmente oposto. Leia os dois. Por mais que isso não mude a sua opinião, pelo menos você vai tentar de alguma maneira entender um pouco melhor e entender como a sua atitude pode mudar isso. E também, ao invés de só disseminar aí essas raivas repentinas que deu na gente, poxa, dissemina também coisas boas, tem muita coisa boa acontecendo, muita gente fazendo coisa boa, dissemina posts de pessoas que fazem trabalhos voluntários, dissemina posts quando você vê alguma atitude legal, né? É óbvio que quando a gente posta alguma coisa polêmica, geralmente as pessoas veem mais, compartilham mais, mas poxa, vamos disseminar um pouquinho de coisas boas também, para quando a gente entrar no Instagram, né, a gente conseguir ver coisas legais também que nos inspirem. E a última dica, que eu acho que é dica de ouro, que pra mim é um desafio, mas eu tento todos os dias praticar, é o silêncio. Quando a gente não tem alguma coisa pra agregar, ou quando a gente tá com muito ódio, com muita negatividade, às vezes as nossas palavras, as palavras que a gente vai falar, que a gente vai divulgar, elas não têm tanto valor, elas não vão agregar tanto. Então, às vezes, o silêncio fala mais que 1000 palavras, sabe? Então, poxa, viu alguma coisa? Silencia um pouco, medita, pensa o que você pode fazer e realmente haja em coerência com o que você acredita. A gente não tem que se conformar realmente com algumas coisas que não fazem sentido, mas mais do que só falar, a gente precisa agir. E eu acredito muito que muitas coisas que aparecem hoje que deixam a gente totalmente inconformadas acontecem porque a gente tem o poder de mudar e a gente tá mudando. Eu acho que a gente tá se tornando mais conscientes e como sociedade a gente pode melhorar, sim.
Então, se você tem ideias aí pra como lidar com esses momentos difíceis que dá uma raiva e a gente quer, botar pra fora, coloca aí nos comentários, compartilhe com as pessoas, se inscreva no canal, ative as notificações e me adiciona também lá no Instagram, que eu sempre posto conteúdos novos, tá bom? Um beijão, gente!